E aí, tudo bem? Vamos trabalhar aqui algumas questões de cultura e de clima organizacional, tá? Se você procurar aí no canal, vai aparecer para você como sugestão. A gente tem a aula teórica de cultura e de clima em separado. Aqui vamos para as questões para dar uma praticazinha. Separei aí mais de 20 questões para a gente bater os principais pontos, os principais aspectos, para que você não chegue na tua prova despreparado, tá? STJ, CESP, Analista Judiciário 2018. A cultura organizacional, além de fazer com que as pessoas criem uma identidade na organização, deve facilitar o compromisso coletivo, promover a estabilidade do sistema social e modelar o comportamento humano em relação ao meio que o cerca, tá? Essa questão tá isso mesmo, que se relaciona com as funções da cultura organizacional, e dentre as funções da cultura organizacional está essa ideia de definir fronteiras, ou seja, criar distinções que diferenciem uma organização da outra. Em outras palavras, a cultura organizacional é a identidade. Você também pode encontrar como sendo a personalidade da organização, tá? Outra função da cultura organizacional é proporcionar esse senso de identidade, tá, aos membros da organização, é facilitar o comprometimento dos membros da organização, ou seja, o compromisso coletivo com algo maior do que os interesses individuais de cada um, tido em separado. Outra função da cultura organizacional é estimular a estabilidade do sistema social, faz parte das funções da cultura organizacional, ou seja, é o cimento, é o elo de coesão, é a cola que ajuda a manter a organização coesa, que fornece os padrões de comportamento em relação aos que os funcionários devem fazer ou não fazer, dizer ou não dizer. Outra função da cultura organizacional é ser mecanismo de controle e sinalizador de sentido, orientando as atitudes e os comportamentos dos funcionários. Ou seja, a cultura é quem define as regras do jogo. Quando eu falo que eu devo orientar a atitude e orientar o comportamento dos funcionários, eu estou com certeza modelando esse comportamento humano. Então, essa questão aqui está certinha, sem medo de errar. Bora para frente. Os denominados artefatos observáveis na forma definida pela doutrina dizem respeito... Pessoal, os artefatos observáveis são os aspectos mais superficiais, mais visíveis da cultura organizacional. Vou fazer aqui uma breve revisão, tá? Eu tenho aqui artefatos, eu tenho valores compartilhados e tenho pressupostos básicos, certo? Dentro desses três componentes da cultura organizacional, eu vou passar uma linha separando esses três. O artefato vai ser o mais superficial, aqui vai ser o mais profundo e esse aqui vai ser o intermediário. Se você pegar a ideia daquele iceberg, tá? Pressuposto básico e valor compartilhado são os mais profundos e artefatos são os mais superficiais. Acima dessa linha aqui do iceberg estão os componentes visíveis, estão os componentes superficiais, componentes externos. E abaixo dessa linha estão os componentes invisíveis e mais profundos, tá? Então, os artefatos observáveis, aqui a gente só pode ter a letra B como gabarito, tá? Porque ela fala que são os aspectos mais superficiais e visíveis da cultura organizacional. Então, nosso gabarito é a letra B. Espero que você tenha feito comigo essa revisãozinha aqui de componentes da cultura, tá bom? A cultura organizacional é formada por hábitos, crenças, valores, tradições e normas não escritas da organização. E isso está correto, tá? Isso aqui tá, ó, certinho. Cadê meu mouse? Desapareceu. Isso aqui tá certinho. De fato, a cultura organizacional ela pode sim ser definida como um conjunto de valores, de crenças, de costumes, de hábitos, de normas, de símbolos e outros fatores que são compartilhados aí pelos membros das organizações e geram determinados padrões de comportamentos coletivos. Então, tranquilinha essa questão, esse conceitinho aqui do CESP, certinho. Estimular um sistema de valores que seja compartilhado pelos membros de uma organização impede o surgimento de subculturas na estrutura organizacional. Aqui está errado, tá? A gente tem a ideia da
cultura dominante ou a cultura principal, as subculturas e as culturas antagônicas, né? Enfim, as culturas contrárias. A subcultura, elas podem e existem pacificamente em relação à cultura dominante, tá? A cultura antagônica é que vai contra, mas a subcultura existem tranquilo, em coesão com a cultura dominante da organização. Então, eu tenho uma cultura dominante, que é esse estímulo que a questão fala, de valores que sejam compartilhados, mas isso não impede o surgimento de subculturas. Às vezes eu tenho determinadas experiências, vivências, coisas do dia a dia que se relacionam apenas com um grupo, com um setor ou com um departamento, e ali surge aquela cultura, aquela subcultura. Não tem esse impedimento. Elas podem viver em harmonia tranquilamente. Nessa questão, tá errada. A cultura de uma organização é expressa em níveis distintos, correto? E suas manifestações podem ser visíveis ou explícitas, ou invisíveis ou tácitas. Até aqui tudo certo. São exemplos de artefatos de comunicação organizacional visíveis, os símbolos e os slogans. Aqui está correto, né? A questão deu até a dica, já botou que os artefatos são visíveis. Se você pegar aquela classificação que a gente viu há pouco, você vai ver que o único aspecto visível é o artefato. Valor compartilhado, alguns autores falam que são quase visíveis. E a questão te deu essa dicasinha aqui para facilitar a tua vida, né? Então aqui está correto, tá? De fato, os símbolos, os slogans são aspectos visuais ou auditivos da cultura organizacional. Então tá tudo bem certinho aqui, essa questão do CESP tá certa. A respeito do clima organizacional, que já saímos da cultura e vimos para o clima, tem-se que denota o grau de satisfação dos indivíduos em relação ao ambiente organizacional e exerce influência na motivação dos integrantes da organização. Perfeito. Vou até destacar, tá? Porque esse pode ser um conceito que você leva para si e vai te ajudar também com outras questões. O clima organizacional, ele denota o quanto os funcionários estão satisfeitos com a organização, com a empresa, e isso sim pode influenciar o comportamento, o desempenho e o grau de motivação dos funcionários. Então, nosso gabarito aqui já é letra A. Vou colocar aqui em cima para a gente não esquecer, tá? Poxa, passou o slide, né? Tudo bem. Vamos lá. Os aspectos observáveis da cultura organizacional incluem as histórias, os ritos, os rituais e os símbolos que são compartilhados pelos membros da organização. Aqui está correto, tá? Essas histórias, os ritos, os rituais, os símbolos, os heróis, são todos membros visíveis, todos membros observáveis da cultura da organização. Então essa questão está correta. Uma cultura forte apresenta como ponto negativo a elevada rotatividade da força de trabalho, devido ao clima interno de autocontrole comportamental. E aqui está contrário. Uma das vantagens da cultura forte é esse índice baixo de rotatividade, esse turnover baixo, tá? Porque as pessoas se sentem com um senso de identidade e pertencimento àquela organização. E quanto mais arraigado quanto mais forte é essa cultura, menor a necessidade de sistemas de controle interno, de controle comportamental. Por quê? Porque as pessoas já se sentem como parte daquilo e não precisa tanta regra, tanto controle rígido sobre aqueles funcionários. Por quê? Porque eles já sabem como devem agir, como devem se comportar. Tá? Então, aqui essa questão está errada. Na avaliação de clima organizacional, verifica-se a percepção pelos empregados da ausência ou da presença de determinados aspectos do ambiente organizacional. Aqui também está bem tranquilinha, né? O clima são as percepções comuns, é justamente isso. O clima organizacional são as percepções comuns, percepções compartilhadas pelos membros da organização sobre os aspectos da empresa e do ambiente de trabalho que o circunda. Então, bem tranquilo. Nessa avaliação de clima organizacional, eu busco verificar justamente como está essa percepção dos funcionários em relação aos vários aspectos, sei lá, condições de trabalho, benefício, salário, comunicação interdepartamental, ou coisa do tipo. Então, essa questão está corretinha, sem medo de errar. Em uma cultura organizacional forte, todos os valores essenciais da organização são intensamente acatados e amplamente compartilhados pelos colaboradores. Perfeito, né? Aqui também está certa essa questão. Numa cultura forte, os valores principais, os valores essenciais, aqui ele trouxe como essencial, mas também pode encontrar como valor principal da organização, são aceitos, são acatados, são acolhidos
pela maioria dos membros da organização e são compartilhadas. E isso, claro, influencia o seu comportamento e o desempenho organizacional. Então, questãozinha certa, bem tranquila. A cultura organizacional inclui tanto elementos visíveis como padrões de comportamento, quanto elementos invisíveis, como os valores organizacionais. Por exemplo, beleza, tranquilo, né? A cultura organizacional, ela tem como componentes aí, ou elementos, artefatos, valores compartilhados e pressupostos básicos. Você passa uma linha aqui no meio para definir um iceberg, tá? Lindo, né, meu iceberg? E aqui acima da linha está a parte visível e aqui a parte da linha está a parte invisível, tá? Aqui o nível mais superficial, aqui o nível mais profundo, né? Aqui está em cima da água e abaixo da água. Então, os artefatos são os elementos visíveis e os invisíveis são os valores organizacionais, tá? Visível pode ser também sentido, não é só visível a olho, é também auditivo, por exemplo. Então, nesse nível dos artefatos, nesse nível aqui mais superficial, estão os elementos visíveis, como os padrões de comportamento, isso está correto, e nos valores mais profundos, mais invisíveis, como os valores compartilhados e pressupostos básicos, estão os elementos invisíveis, como os valores organizacionais, como a questão bem trouxe. Então, questãozinha bem certinha aí, bem tranquila para quem conhece os conceitos. Vamos para a próxima. Em razão de se fundamentar em crenças arraigadas, atitudes, valores e pressupostos básicos, embora seja observada em artefatos, símbolos, linguagens e normas, aqui tudo bem, a cultura organizacional não está sujeita à mudança deliberada. Aqui está errado, tá? Apesar de ser mais difícil de mudar uma cultura em relação ao clima, é possível sim se mudar a cultura. Deliberado aqui é no sentido de planejado, tá? E se ter uma mudança planejada de cultura. E sim, existem através de estratégia, através de influência, de liderança, como se mudar uma cultura da organização. Nem sempre é fácil, ou todos os elementos são fáceis de mudar, mas dizer que não está sujeito é muito forte, essa questão está errada, tá bom? Porque sim, tem como mudar a cultura organizacional tranquilo, né? Apesar de ser difícil, apesar de demandar esforço, comprometimentos, tempo, é um processo que se você fizer de maneira gradual, você consegue sim fazer, né? Não é tão fácil porque está meio arraigado nas pessoas, mas dizer que não é possível está errado, beleza? Então aqui, ó, erradinho. A cultura organizacional afeta a eficácia organizacional, na medida em que oferece vantagem competitiva para a organização. Tá correto, tá? A cultura organizacional afeta a eficácia. A eficácia se relaciona com o alcance de objetivos, tá? Então, a cultura com certeza ela afeta essa eficácia organizacional. Por quê? Porque uma cultura forte, uma cultura bem estabelecida, uma cultura em que os membros compartilham dos valores, aumenta a lealdade, aumenta o comprometimento, aumenta a assiduidade, aumenta o desempenho, aumenta a vantagem competitiva da organização. E tudo isso, sem sombra de dúvidas, afeta a eficácia organizacional, afeta a forma de como se alcança os objetivos, tá? E isso com certeza é uma vantagem, né? Então, essa questão está certinha aí, sem medo de errar. Se você pensar no contrário, também é válido. Uma cultura organizacional fraca afeta de maneira negativa a eficácia organizacional e é uma desvantagem para aquela organização. Os artefatos constituem o nível mais íntimo, profundo e oculto da cultura organizacional. Aqui está errada essa questão, certo? A gente já viu, mas vamos ver de novo. Artefato, valores compartilhados e pressupostos básicos. Vou construir aqui o meu oceano e vou colocar o nosso iceberg, tá? Pronto, a pontinha do iceberg aqui são os valores que estão, os componentes que estão visíveis, que são os artefatos, são os mais superficiais, são os mais externos, certo? Então, você dizer que o artefato é o nível mais íntimo, profundo e oculto, está errado. O nível mais íntimo, profundo e oculto da cultura organizacional são os pressupostos básicos. Então, a questãozinha aqui, ó, é errada. Artefatos, tecnologias, símbolos e valores são componentes da cultura organizacional. Correto, tá? Aqui é a visão de Maximiano, não é aquela visão do Shen, que é a mais tradicional. Maximiano traz essa divisão, essa classificação em artefato, tecnologia, símbolos e valores, tá? Essa é a visão de Maximiano, que o CESP também trouxe, e está correto, são componentes da cultura organizacional aí também, beleza? Certinho.
Em uma instituição, a arquitetura, os móveis, o espaço físico e até mesmo a decoração compõem a cultura organizacional. Correto, né? Certinho. Aqui são artefatos, que são elementos da cultura organizacional. Você coloca aí dentro do... Tudo isso aí dentro da categoria de artefato, como símbolos visíveis, né? Então, bem tranquila essa questão para quem sabe os conceitos, certinho. O fenômeno do clima organizacional tem sido bastante estudado em face do seu impacto no âmbito das organizações públicas e privadas. E nesse contexto, tem-se que o mesmo liga-se a aspectos cognitivos, descrevendo operações e percepções compartilhadas entre os membros da organização sobre diferentes aspectos do ambiente corporativo. Aqui está certo, tá? Dessa vez eu não vou passar o slide sem querer. Quando eu passo aqui eu não consigo voltar, porque perde a gravação. Dessa vez eu não vou passar. Então a letra A tá certinha, tá correta, tá? Falou com o clima organizacional, na ideia dos aspectos cognitivos, percepções compartilhadas, né? Não são percepções individuais, sobre diferentes aspectos do ambiente corporativo. Podia dizer que era uma percepção mais objetiva também, estava certinho. No aspecto racional, tá? Também são palavras importantes sobre o clima organizacional. Então, letra A tá certo, o conceito está bem tranquilo. Letra B, o clima organizacional é de natureza afetiva, apresentando a visão de cada indivíduo sobre a razão de ser e os objetivos da entidade. Não, né? A percepção é compartilhada e os aspectos são cognitivos, não são afetivos. Esse conceito aqui, ó, é de clima psicológico, não é de clima organizacional. Então tá errado. Letra C. O clima organizacional não é passível de aferição mediante pesquisas. Está errado, tá? Existem pesquisas de clima organizacional e são bem, na verdade, objetivas. Você tem ferramentas para fazer isso. Então aqui também está errado, para medir, para avaliar o clima. Letra D. O clima organizacional possui apenas aspectos formais e fechados, ligados aos valores praticados pela organização, situado numa camada mais profunda e de difícil aferição. Tá errado, tá? O clima organizacional, ele é bem superficial, ele é bem fácil de ser aferido, bem fácil de ser alterado. Quem é profundo, quem é mais fechado, quem é mais difícil de ser mudado, é a cultura. O clima não. O clima é bem mais tranquilo, tá? Letra E. O clima organizacional é de difícil modificação, eis que somente pode ser afetado por fatores externos à organização, com ameaças e oportunidades apresentadas. Nada disso. O clima organizacional, ó, ele é de fácil modificação, tá? Ele é de fácil modificação e também ele é afetado por fatores exógenos ou externos, na outra linguagem, e fatores endógenos ou internos. Então, isso aqui está errado de várias maneiras, né? Nosso gabarito é mesmo a letra A. O clima organizacional diz respeito ao funcionamento das organizações. Clima, funcionamento. Ao passo que a cultura organizacional se refere às razões de funcionarem de determinada forma. Essa questão ela é confusa, tá? Mas ela não é errada. Essa questão está certa. Por quê? Porque quando eu falo que a cultura gera determinados padrões de comportamento, eu estou falando que isso aqui se refere à razão de funcionar, a forma como aquilo funcionarem, razões de funcionamento de determinada forma. São os padrões de comportamentos coletivos, tá? Meio confuso, mas realmente é isso. Faz sentido até no português. E o clima organizacional, ele decorre da cultura, ou seja, o clima é consequência e reflexo da cultura. Então está correto quando diz que respeita ao funcionamento da organização. Por quê? Eu tenho a razão de funcionamento, eu tenho a forma, né, o porquê, e isso vai dar no funcionamento da organização como um todo. Eu tenho o porquê que eu tenho que chegar ali, as razões daquilo funcionar, ou como aquilo deve funcionar, e isso vai dar na funcionamento, vai dar na forma em si de como funciona. Ou seja, deixa eu mudar a cor aqui. O clima vai decorrer da cultura. Isso aqui está dizendo apenas isso com outras palavras. Questãozinha certa da Universidade de Brasília, não é tão clara, mas está dizendo justamente isso que eu te falei, que o clima decorre da cultura, tá? Apenas da maneira mais organizada. Não vou nem dizer bonita porque ficou feia. O nível de favorabilidade do clima organizacional pode ser avaliado com base em taxa de turnover e de absenteísmo.
em resultados de avaliações de desempenho e tipos de queixa do serviço médico. Tranquilo. São alguns indicadores, são alguns marcadores que auxiliam a saber se o clima é favorável ou não, né? O nível de favorabilidade, saber se ele é favorável ou não favorável, naquela classificação básica de clima. Alguns indicadores, taxa de turnover, que é o pessoal entrada e saída de funcionário, absenteísmo, nível de falta, resultado de avaliação de desempenho, que pode se relacionar com o clima, e os tipos de queixa no serviço médico, né? Queixas físicas, queixas psicológicas. Tudo isso pode ajudar a entender se o clima é favorável ou não favorável. Essa questão está corretinha, bem tranquila. A cultura organizacional engloba o sistema de normas e valores que origina as políticas organizacionais que moldam o clima organizacional. Perfeito, né? Até aqui, ó, tá dizendo que o clima decorre da cultura, o qual, por sua vez, revela como o contexto de trabalho afeta o comportamento dos trabalhadores, sua qualidade de vida e o desempenho das organizações. Tranquilo, né? Maravilhoso. Está dizendo que o clima decorre da cultura, tá? E isso vai afetar diretamente no comportamento, na motivação, no desempenho das organizações. Beleza, né? A cultura cria o clima, ou seja, o clima é consequência da cultura. Isso influencia o comportamento, a satisfação, o desempenho, a motivação, o alcance de objetivos e por aí vai. Beleza? Então, questãozinha tá certa, bem tranquila. Nas culturas adaptativas, são levados em consideração os desejos e interesses de todos os stakeholders. O que é que está dizendo? Cultura adaptativa nada mais é do que cultura orientada para fora. Tá? O que é que isso quer dizer? A organização com esse tipo de cultura se preocupa com os interesses de todos os stakeholders, não só os clientes internos. Então, eu olho os acionistas, olho o mercado como um todo, olho quem está investindo naquela organização, olho o meu público final, enfim, olho também o meu cliente externo, tá? Não é só o meu cliente interno. A cultura adaptativa é isso, é orientada para fora, não é só quem está dentro da organização. Então, tá corretinho, beleza. A socialização visa adaptar os novos funcionários à cultura dominante de uma organização, de modo que os valores, as convicções e os costumes organizacionais não sejam despropositadamente desorganizados. Beleza, né? A socialização é aquele aculturamento, é o processo de integração de novos membros da organização em seus papéis. Então, é lá onde o funcionário vai aprender os valores, as normas, os padrões de comportamento, vai aprender um pouco sobre a cultura daquela organização, seus heróis, seus pressupostos básicos, coisa do tipo. Ou seja, é a ideia de integrar, de adaptar um membro à cultura daquela organização. Normalmente, nas empresas maiores ou um pouco mais organizadas, você tem aí um período de integração. O funcionário entra na organização e o pessoal do RH vai mostrando as práticas, mostrando os costumes, as convicções, os valores, enfim, como deve se comportar, o que deve dizer, não fazer dentro daquela organização, tá? Para quê? Para que isso não fique despropositadamente, ou seja, intencionalmente desorganizado. Então, questãozinha bem certa, fala aí do processo de integração, socialização ou aculturamento, beleza? Aculturamento. Os componentes da cultura organizacional, que englobam as crenças e os princípios que orientam as decisões, são definidos como valores, né? Valores é o que incorpora crença e princípio, tá? Missão, slogan, marca, não tem nada a ver, né? Sim, você pode ainda pensar um pouco, porque se relaciona também à cultura, mas o que trabalha com crença, o que trabalha com princípio, é a ideia de valores. Você consegue saber isso aí mesmo sem conhecer a administração geral, sabendo apenas o português. Bem tranquilo essa questão. A cultura de uma organização não pode ser notada em registro documentais. Apenas pelo convívio com os trabalhadores é que se identificam os traços distintivos de uma organização. Aqui está errado, né? De cara, né? Se dizer que a cultura não pode ser documentada, está bem errado, né? A cultura de uma organização pode sim ser notada em registros documentais e isso faz parte da história, dos anais da organização e traz diversos aspectos aí da cultura organizacional. Tem organização, tem empresa grande que tem até livro. Você chega na sala de espera, tem os livros contando a história, a cultura daquela organização, os valores daquela organização compartilhada, as crenças dos funcionários, né? Então, tá bem errado aí dizer que não pode ser notado em registro documental, beleza?
Uma cultura organizacional dominante precisa de elevado grau de formalização. Uma cultura organizacional dominante precisa de elevado grau de formalização. Isto é, procedimentos e regulamentos que revelem a departamentalização dos processos e meio de documentar as ações da organização. Isso não faz o menor sentido, tá? Isso está errado de cara. Porque se a cultura é dominante, ela já é bem forte, ela já é bem arraigada. Então não precisa de tanta formalização. Por quê? Porque as pessoas já sabem. Para que uma cultura seja dominante, ela precisa representar os valores essenciais que sejam compartilhados pela maioria dos membros da organização. Se a maioria dos membros daquela empresa já compartilham desses valores que são essenciais, eu não preciso formalizar tanto, né? Por quê? Porque as pessoas já sabem, já têm aquele entendimento, já sabem como se devem comportar, enfim, tudo que envolve a cultura. Então, tá errada essa questão, tá? Finalizamos, espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha aprendido.